Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 49 minutos. Quinta-feira ainda de tempo muito seco aqui em São Paulo. Daqui a pouco você confere na nossa previsão como vão ficar os próximos dias, já que o fim de semana se aproxima. Mas a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre uma pesquisa do Datafolha que foi encomendada pela Associação Paulista de Medicina. O estudo revela que 96% dos pacientes com planos de saúde já enfrentaram algum problema na utilização dos serviços. São duas pesquisas encomendadas pela Associação Paulista de Medicina. Em uma delas foram ouvidos médicos e também pacientes sobre os planos de saúde. E a outra foi realizada apenas com médicos, que deram opinião, a sua avaliação sobre o Sistema Único de Saúde. O Dr. Florisval é diretor aqui da Associação Paulista de Medicina. Como é que o senhor vê essa pesquisa e qual o ponto que chamou mais a atenção, doutor? O que chamou a atenção foi que 96% dos usuários de plano de saúde que participaram da pesquisa declararam ter algum problema durante a utilização do seu plano de saúde. Em 2012, essa mesma pesquisa revelou que 77% das pessoas tinham problema. Então houve um crescimento muito grande. E o problema começa desde a marcação de consultas, que eles não encontram especialistas, porque as empresas trabalham com redes muito restritas, até o extremo oposto, internações em unidade de terapia intensiva, onde as pessoas encontram dificuldades. Os dados completos desta pesquisa você acompanha logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. E olha só essa história. No Paraguai, a polícia prendeu um brasileiro que era o chefe regional do PCC, o primeiro comando da capital. Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como Pisca, coordenava o tráfico entre o Paraguai e a Bolívia. Ele foi preso em casa, em Assunção, capital do Paraguai, onde vivia com um nome falso. A prisão foi uma operação conjunta da Secretaria Nacional Antidrogas e do Ministério Público Paraguaio, que diz que ele era o número 2 da facção no país. Pisca também é apontado como sequestrador da mãe do jogador de futebol Kleber, então lateral esquerdo do Santos. O crime aconteceu em 2006. E apesar da reforma do lado de fora do Museu da Língua Portuguesa ter sido finalizada, ele só será aberto ao público no final do ano que vem. O local está fechado há 2 anos e 7 meses, desde dezembro de 2015, quando um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Um brigadista morreu quando tentava conter as chamas. Quase 70 anos antes, em 1946, um outro incêndio também deixou a estação destruída. O prédio é de 1901 e foi tombado pelos órgãos de proteção ao patrimônio histórico. Por isso, o local mantém as mesmas características de antes. Até as cores usadas na fachada devem ser as mesmas do passado, mas a segurança precisou ser reforçada. Além de fixação de extintor e sinalização de emergência, a estrutura prevê chuveiros anti-incêndio para evitar novas tragédias. Quando acionados, emitem jatos de água em todas as direções. Aqui dentro, a reforma ainda nem começou, isso só em setembro, e o público vai precisar esperar pelo menos até o final do ano que vem para poder visitar novamente o Museu da Língua Portuguesa. É porque, terminado o trabalho do lado de fora, aí sim começam as obras aqui na parte interna. E depois ainda tem uma outra fase, que é da instalação do museu em si. E a promessa é que a nova versão seja mais tecnológica e que dê mais destaque também aos países que têm o português como língua oficial. O português é a 5ª língua mais falada no planeta e falada em 9 países em todos os continentes. Então é uma manutenção do conteúdo, mas ao mesmo tempo uma ampliação. Eu diria que é um museu de ideias e da tecnologia sendo a grande forma de expor. O custo total para reabrir o Museu da Língua Portuguesa está orçado em 65 milhões de reais. Parte do dinheiro vem do seguro e a outra parte de apoiadores. E olha, com essa seca toda não podia dar outra, né? O nível do sistema Cantareira, que é o principal manancial da Grande São Paulo, voltou a cair. Os moradores da Zona Norte já começam a reclamar da falta de água durante a madrugada. Segundo a Sabesp, a redução foi feita para evitar perdas e, por enquanto, a companhia não recebeu reclamações. Pois é, a falta de água também deixa muita gente com problemas respiratórios. Será que esse inverno paulistano vai ser sempre assim, atípico? Vamos ver até quando ficaremos assim?
chuva mesmo aqui em São Paulo para lavar esse ar mais poluído está prevista só para a semana que vem. Por enquanto, o tempo segue seco. Além de não termos chuvas, faz muito calor à tarde. As temperaturas chegam a ultrapassar a marca dos 30 graus em várias cidades do interior paulista. Chega a fazer até 33 em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 32 na cidade de São José do Rio Preto e Araraquara e mais ao leste, 31 graus ali na região de Campinas e de Sorocaba. E a capital paulista não escapa desse calorão em pleno inverno não, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde, batendo na casa dos 30 graus por aqui. Aí no sábado os termômetros devem ficar entre 16 e 28 graus, ainda bem quente. Mas no domingo o tempo muda, a gente pega de volta o casaco para enfrentar um friozinho de 14 graus na madrugada e de 22 à tarde. E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News, é o nosso Gazap, que hoje vem da zona norte da capital. Ninguém merece conviver com esgoto a céu aberto, né? Mas é o que está acontecendo ali no Jardim Peri. O problema por lá está tão grave que 2 telespectadoras gravaram um vídeo literalmente no meio da água. A Jéssica de Jesus Honório e a Conceição Aparecida. Vamos ver. Olha a rua que nós vivemos aqui. Não tem condições, por favor, estão pedindo encarecidamente, quem puder nos ajudar, porque nós moramos aqui, nós não temos para onde ir, nós não podemos pagar um aluguel, por favor. Aí perto da sua casa também tem esgoto a céu aberto? Como está, por exemplo, a obra daquela canalização prometida na eleição passada? Se tiver faltando alguma coisa, grave um vídeo e mande aqui pra gente. A sua denúncia tem que ser com o celular assim, ó, na horizontal. Daí você manda a mensagem pro número 11 99161 6121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site. Participe! Fiquei impressionada com a quantidade de água. De acordo com a Prefeitura Regional da Casa Verde, a desobstrução do esgoto nessa rua aí, São Roque de Minas, que vocês viram, será feita ainda esta semana em conjunto com a Sabesp. Já a Sabesp respondeu o seguinte: isso ocorre por causa do transbordamento de um córrego que está em área de ocupação irregular. Segundo a companhia, o problema não é de sua responsabilidade. E já que o fim de semana está perto, aí vai uma dica de passeio para vocês. A exposição de Adoniran Barbosa. Ela está no Farol Santander a partir de 24 de julho e a entrada custa R$20. Edifício Altino Arantes, um dos marcos da cidade de São Paulo. 161 metros de altura. Do mirante, no 26º andar, é possível ver toda a capital paulista. Lugar bem apropriado para receber uma exposição sobre outro símbolo paulistano. O público vai mergulhar no universo de João Rubinato, nome de batismo de Adoniran Barbosa. O artista que nas horas vagas gostava de fabricar na oficina de casa brinquedos, pequenas obras de arte. A gente for avaliar a história dele ali, menino, filho de imigrante, batalhou e venceu. Né? E virou um ícone, um ícone paulista. A primeira sala, cheia de roupas estendidas em varais, retrata a saudosa maloca e traz um Adoniran jovem, acompanhado pelos pais, ainda moradores de Valinhos, cidade onde o artista nasceu no interior de São Paulo. A viagem do visitante à história do Adoniran Barbosa, compositor, começa aqui nesta sala, caracterizada como uma antiga estação, de onde, às 11 horas da noite, partia o último trem com destino ao Jaçanã. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Você fica agora com a Hora do Ângelos e a gente se vê amanhã. Até lá!